Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, como é que os queridos estão? Vamos dar continuidade à leitura desta teologia, a teologia sistemática de Norman Geisler, tá bom? E a gente já fez um primeiro vídeo trazendo os pontos de vista do governo da igreja, tá bom? Teria os três pontos de vista, seria o ponto de vista episcopal, os três tipos de governo da igreja, que é episcopal, a presbiteriano e a congregacional, tá bom? Agora nós vamos trabalhar e fazermos uma leitura agora do governo da igreja no Novo Testamento. Doutrinariamente, a base do governo da igreja do Novo Testamento era apostólica. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra da esquina e sendo os apóstolos a autoridade viva. Paulo sugeriu que ou a palavra ou a epístola dele tem autoridade, segundo a Tessalonicense, capítulo 2 e o versículo de número 2. Como a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos, Atos, capítulo 2, versículo 42, a palavra deles era a autoridade final nas questões de fé e prática. No entanto, visto que não há sucessão apostólica, após a morte, os apóstolos foram substituídos pelos seus escritos, pelo fato de a sua autoridade oral ter sido substituída pela sua autoridade escrita. O Novo Testamento é a única autoridade divina para determinar o tipo de governo de igreja que eles estabeleceram. E agora nós vamos para o primeiro subtópico. E aí eu gostaria já de fazer já dar uma visão panorâmica dos tópicos, tá bom? Primeiro nós temos cargos e dons, depois o princípio geral do governo da igreja, ordem específica na igreja local, o papel dos anciãos, aqui é presbíteros, no governo da igreja no Novo Testamento. E aí também ainda temos a posição dos anciãos, aqui são os presbíteros na igreja do Novo Testamento, a função de um ancião na igreja do Novo Testamento, o gênero de um presbítero, a intercambialidade dos termos ancião e bispo. Depois ainda temos o correto tratamento que deve ser dispensado a um presbítero na igreja do Novo Testamento. Toda a igreja deve ter anciãos? É uma pergunta. E aí, por último, o papel dos diáconos no governo da igreja do Novo Testamento, tá bom? Então, uma média aí de mais ou menos 5 páginas, tá bom? Então, eu peço a paciência dos irmãos para nós continuarmos. O primeiro subtópico sobre o governo da igreja no Novo Testamento nós vamos tratar de cargos e dons. O Novo Testamento faz uma distinção importante entre um cargo e um dom. Os dons para o ministério são dados somente por Deus. Apostolado, profecia, evangelismo e pastorado e ensino são todos dons. Presbítero e diácono, do grego diáconos, porém são cargos sob domínio da igreja local. Atos capítulo 6, a partir dos versículos 1, que devem ser preenchidos por pessoas que atendem às qualificações exigidas. Veja 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, e Tito, capítulo 1, do versículo 5 a 9. Assim, embora a igreja determine cargos, ele não pode conceder dons. Deus deu para a igreja, Deus
deu para toda a igreja apóstolos e profetas, que receberam a sua revelação, que se tornou o Novo Testamento. Eles eram o fundamento da Igreja Universal. Efésios capítulo 2, o versículo 20. E como apóstolos, tinham autoridade em todas as igrejas. Por outro lado, pastores e evangelistas são dons de Deus para a igreja local. Os apóstolos elegeram anciãos em cada igreja. Atos capítulo 14, o versículo 23. De cidade em cidade. Tito capítulo 1, versículo 5. E bispos, que aqui são presbíteros e diáconos, em Filipenses capítulo 1 e versículo 1. Estes cargos, que são presbítero e diácono, são os únicos reconhecidos no Novo Testamento. Muito bem, nós estamos agora só nesse primeiro ponto, que é tratar de cargos e dons. Tá bom, meus queridos? Eu vou fazer a descrição desse pequeno vídeo aqui abaixo para os irmãos também, além de ouvirem e verem, também lerem e copiarem para que possam ler melhor, tá bom? Muito bem, agradeço a todos, tá bom?